Olá, estamos todos caminhando conforme a graça do Eterno. Eu estou aqui hoje, mais um dia, né? Meu cabelo tá aqui caindo para as bandas. Mais um dia, mais um capítulo desse profeta que vamos estudar hoje. Eu espero que estejam todos bem, na graça do Eterno, porque é a única forma de continuarmos caminhando. Ainda é longe, Canaã, ainda é longe, Canaã. Tanta coisa, né, gente, que acontece nessa terra que a gente fica pensando, meditando, e acharmos esperança. Às vezes a gente tem que fazer igual o profeta falava. O profeta Jeremias mesmo, ele que falava isso. Para trazer à memória tudo o que possa trazer esperança. E ele, mais do que ninguém, poderia dizer isso. Esse profeta, mais do que nenhum outro. Ele tinha razões suficientes para dizer isso. Eu vou trazer à memória tudo que me possa trazer esperança. Nós temos algumas coisas que podemos fazer à memória, né? Lembranças de coisas que nos dê esperança. Então, temos que fazer isso como o profeta Jeremias. Por isso que estudando a vida desses profetas, a gente vai aprendendo como dar graças ao Eterno, na esperança de dias melhores. Estou vendo aquele passarinho lá, aquele que eu falei para vocês, preto e branco. Ele está lá em cima da casa. Né? Por exemplo, ver um passarinho voando, né, gente? Ele não tem preocupação nenhuma, né? A única preocupação de um passarinho é cuidar dos filhotes, cuidar do ninho e buscar comida, né? Para ele e para os filhos. Que é o que deveria também, né? Ser o nosso objetivo só. Graças a Deus, né? Temos motivos suficientes para agradecer, temos motivo suficiente para louvar, para ser grato ao Eterno pela vida, pela chuva, pelo vento, pelo mar, pela terra, pelo fruto, né? Pela plantação, pelos animais, pelas rochas, pelas nuvens. Tem muita coisa para a gente agradecer, trazer à memória, né? Situações que possam trazer esperança para o nosso coração, mesmo quando as situações estão difíceis. Vamos ser como o profeta Jeremias, vamos trazer à memória tudo que nos possa trazer esperança. Então vamos lá, hoje vamos estudar o capítulo 15 do profeta Isaías. É uma continuação da seca, fome e espada que nós estudamos ontem do capítulo 14. Então eu vou ler do versículo 20 do capítulo 14, porque essa aqui, o capítulo 15 é o Senhor respondendo a oração que ele fez no final do capítulo 14. Não sei se vocês lembram, mas então vamos lembrar a oração que ele fez. Versículo 20 do capítulo 14. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais. Quer dizer, o profeta estava dizendo, eu reconheço, eu lembro de toda a impiedade que os nossos pais, que nós estamos cometendo, não só a maldade da agora, mas como a maldade que já vem de trás. Deveras pecamos contra ti. Aí ele vem no versículo 21. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não tragas opróbrio sobre o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Gente, esse era o maior medo, até hoje é o maior medo de Israel. O Senhor anular a aliança que ele fez com Abraão. Haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Não, né?
Ou podem os céus dar chuvas, se o Senhor não mandar? Não, né? Não és tu somente ao Senhor nosso Deus? Não é só o Senhor que faz isso? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Então, capítulo 15. Então o Senhor me disse, lá vem porrada, gente. Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Jesus, meu Senhor. Gente, Moisés, ele lembra quando ele desceu com as tábuas da lei e ele quebrou as tábuas porque ele ficou muito enraivecido com o que o povo estava fazendo ídolo de ouro lá, um bezerro de ouro, para adorar um bezerro de ouro. Gente, olha o absurdo. O Senhor tinha acabado de tirar eles do Egito. Aí eu acho que o Moisés falou, não, botou a mão na cabeça, para botar a mão na cabeça, ele soltou as ele soltou as tábuas e elas quebraram. O Senhor ouviu Moisés naquela ocasião. E o Senhor ouviu Moisés em outras ocasiões. Mas aqui o Senhor está dizendo nem que Moisés e Samuel, o profeta Samuel, a quem o Senhor chamou desde que ele era pequenininho, também como ele chamou Jeremias. Se eles se pusessem diante do Eterno, o Eterno disse que ele não ouviria mais. Lança-os de diante da minha face e assim saiam. E o Senhor continuou. Quando te perguntarem para onde iremos, responder-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, para a morte. Os que para a espada, para a espada. E os que para a fome, para a fome. E os que para o exílio, para o exílio. Gente, os que foram para o exílio foram os remanescentes que o Senhor deixou. Ele ainda teve a graça de mandar para o exílio. Versículo 3. Eu os punirei com 4 gêneros de destruidores, diz o Senhor. A espada para os matarem, os cães para os dilacerarem, as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo o que fez em Jerusalém. Manassés, o filho de Ezequias. Aquele que construiu um altar a Baal e aquele outro Deus que exigia sacrifício humano e ele próprio sacrificou o próprio filho dele no templo de Jerusalém. Então o Senhor está dizendo aqui, eu vou entregar todas essas gerações do tempo de Ezequias até o tempo de Manassés. Porque o filho de Manassés foi Josias e ele tentou desfazer o que o pai fez. Por isso que o Senhor ainda poupou alguns. Versículo 15. Quem se compadecerá de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristecerá por ti? Ou quem se deterá para perguntar pelo teu bem-estar? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já não posso mostrar compaixão. Padejá-los-ei com a pá. Nas portas da terra desfilharei, destruirei o meu povo. O Senhor ainda chama de meu povo. Pois não deixaram os seus caminhos, multiplicarei as suas viúvas
mais do que a areia dos mares. Ao meio-dia trarei um destruidor sobre as mãos de sobre as mães de seus jovens. De repente farei cair sobre elas angústia e terror. A quem deu à luz 7 filhos se enfraquecerá e espiará. Por-se-á o seu sol sendo ainda dia. Ela se confundirá e se envergonhará. Os que dela ficarem, eu os entregarei à espada diante de seus inimigos, diz o Senhor. O Senhor, de certa forma, aqui está culpando as mães por não terem educado direito os seus filhos, talvez. No Brasil tem um ditado que eu ouvi desde pequenininha, que é a mão que embala o berço é a que constrói o homem de amanhã. As mãos que embalam o berço são responsáveis, gente. E o Senhor está dizendo aqui, ó, que deu à luz 7 filhos, se enfraquecerá e espiará. Por-se-á o seu sol sendo ainda dia, ela se confundirá e se envergonhará. Os que dela ficarem, eu os entregarei espada diante de seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Aqui o profeta está dizendo, é porque o Senhor estava usando o profeta para trazer toda essa... Gente, como é que pode, né? O povo ia ficar com raiva de Jeremias, porque Jeremias estava dizendo coisas horríveis aqui. O Senhor estava dizendo que ia destruir, que ia mandar animais para comer o povo vivo. Quer dizer, era uma situação muito complicada. Jeremias estava falando para o Senhor, para o Eterno. Ele disse, ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Coitado desse profeta, né, gente? Mas ele era o profeta do Senhor, ele não tinha como não falar. E tudo aconteceu como ele falou, tudo aconteceu como ele disse. Disse o Senhor, o profeta disse isso aqui, né? Ai de mim, minha mãe. E o Senhor respondeu ao profeta, disse o Senhor, certamente te fortalecerei para o bem. No tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. O Senhor deu esperança para Jeremias aqui, né? Jeremias, não precisa ficar assim. Eu vou estar do teu lado, eu vou te proteger. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou de bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei sem preço ou saque, por causa de todos os teus pecados, em todos os teus limites. O Senhor estava dizendo para aquele povo, olha gente, tudo vai ser entregue. Tudo vai ser entregue. Levar-te-ei com os teus inimigos para uma terra que não conheces, pois o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Nossa, gente, o Senhor ainda avisou para Jeremias que ele seria levado, hein? Muito antes disso acontecer, aqui o versículo 14, levar-te-ei com os teus inimigos para uma terra que não conheces, pois o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. O Senhor deu um aviso para ele, né? Versículo 15. Ele vai fazer uma outra súplica, gente. Tu, ó Senhor, me conheces. Lembra-te de mim e visita-me. Vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta.
O profeta foi para diante do Senhor depois de toda aquela profecia muito louca que ele deu para o povo. De muita destruição, de muito sangue, de muita tristeza. E ele fala: Senhor, tu me conheces, então lembra-te de mim e visita-me. O profeta só queria o consolo do Eterno. Vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem com eles me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. É incrível, né? O profeta, ele era um... Talvez só os discípulos dele mesmo ficavam perto dele. Mesmo assim, alguns devem ter abandonado ele depois de todas essas profecias loucas, né? Porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida é dolorosa e incurável. Serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas inconstantes? Oh, lá, lá. Gente, o profeta sofria a certeza de que as suas profecias serão cumpridas. Aquilo era uma dor muito grande para ele. Por certo, ele orava para aquele templo e falava assim: Senhor, o Senhor não vai nem preservar. Mas como é que o Senhor preservaria um templo que foi contaminado por sangue humano? Não tinha como, gente. E ele ainda confronta Deus, como sempre, né, Jeremias? Mas ele tinha mais era que confrontar o Eterno. Serias tu para mim como um ilusório ribeiro? Quer dizer, uma água que não existe, mas na minha ilusão eu estou olhando para ela. Coitada, né? Serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, não te trarei e me servirás. Se apartares o precioso do vil, serás o meu porta-voz. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. O Senhor disse, deu um conselho para o profeta. O Senhor disse: portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e me servirás. Voltar para o Senhor, né? Tornem-se eles para ti, que é as pessoas que venham para o profeta, mas tu não vás a eles. Então, o Senhor disse: então, já que está assim, a situação está complicada, então você não vai. Quem tiver de ouvir, eu vou trazer. Você não vai. Então, o Senhor disse: então, você não precisa ir, eu vou trazer quem precisa ouvir. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Pois eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos malignos, livrar-te-ei das mãos dos cruéis. O Senhor estava fazendo uma promessa para ele, porque ele realmente estava sofrendo, gente. O profeta estava sofrendo, era todo mundo contra ele. Era a família, possivelmente até os discípulos dele, né? Alguns deixaram de segui-lo. Só o escrivão dele que era muito fiel, aquele que ficava escrevendo as profecias que ele ia ditando. Mas o Senhor fez uma promessa que ele livraria da mão dos que estavam tentando tomá-lo, né? Mesmo assim, o profeta ainda passou por
perrengue. Nós vamos ver, né? À medida que a gente vai caminhando com o profeta, vocês vão ver como é que ele caminhou com situações muito complicadas. Gente, a vida do profeta Jeremias nos mostra duas coisas. Primeiro, não é fácil seguir. Não é fácil ser um porta-voz. Não é fácil. Você tem que confiar no Eterno 100%. Gente, 1000%. Mesmo quando você tenha dúvida no coração, como o profeta teve aqui. O profeta aqui no versículo 19, né? Qual foi o versículo? Tá, versículo 18. Porque dura é a minha dor continuamente, e a minha ferida é dolorosa e incurável. Ele estava sofrendo terrivelmente, com toda aquela coisa contra ele. Ele não tinha paz, ele não podia nem dormir direito, porque ele tinha medo de qualquer um vir e matar ele. Seria tu para mim como um ilusório ribeiro? Quer dizer, chegou um momento em que ele pensou, gente, será que eu tô ficando louco? Será que eu estou vendo coisa que não é verdade? Será que é como um rio que não existe, que eu estou vendo um rio que não existe? Um ribeiro que não existe? Ou com um ribeiro que tem águas inconstantes, que uma hora está cheio, uma hora uma hora está cheio, outra hora está vazio? Então, é uma ilusão. Tudo isso que eu vejo é ilusão? Aí o Senhor veio para ele e disse, não, Jeremias, faz o seguinte, tu fica quietinho. Não vai para eles, eles vão vir para você. Né? E aí eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Esse foi o capítulo 15 do profeta Jeremias. Gente, ainda tem muita coisa pela frente, viu? Muita coisa. Jeremias tem uns 40, 50 capítulos, então, para vocês terem uma ideia, 45, 46, 48, 49, 50. Olha, gente, a vida desse profeta. 51. O que mais? 52 capítulos. Olha a vida desse profeta, gente. Isso aqui ainda está no começo do ministério dele. Ele já estava assim, pensando que estava ficando maluco. Porque ele via tanta coisa, ele falava e o povo não acreditava. Porque o templo estava lá ainda. Né? Por culpa de Manassés, esse templo foi destruído. Eu não vou nem culpar 100% só Manassés, eu vou culpar o pai dele também, Ezequias. Porque se Ezequias tivesse morrido quando o Senhor falou que ele ia morrer, e ele não tivesse pedido para Isaías, para pedir para o Senhor, e o Senhor mandou Isaías de volta, e deu mais 15 anos para esse homem, para ele ter esse filho. Quando uma oração não deveria ser atendida, né? Pois é, mas foi. O Eterno, por certo, tinha um propósito em tudo isso, porque Jerusalém foi destruída. O templo foi para o chão. Do primeiro templo, né? Primeiro, o que Salomão construiu. Foi para o chão. Ai, Jesus. Gente, vamos esperar coisa muito boa não, viu? Porque a terra está pior do que estava naquela época. A terra hoje está pior do que estava naquela época. O pecado na terra hoje, o abuso. Quanto abuso, quanta... Estava vendo ontem um rapaz aí lá do Brasil falando sobre os abusos que
como é que fala isso, gente? Esses artistas ficam, né, ficam falando coisas horríveis, né? E ficam zombando, não, zombando do Evangelho, zombando de Jesus de Nazaré, zombando do Eterno. Isso não vai ficar impune, gente. Isso não vai ficar impune. Agora, nesse carnaval mesmo aconteceu, né? Lá, aquelas duas artistas lá. Quanta coisa horrível eu vi ultimamente vindo de países, né, que se dizem cristãos, zombando e é muito triste. Isso não vai ficar impune, gente. Nada disso vai ficar impune. O Senhor vai cobrar dessa geração. Das gerações passadas também, muita maldade foi cometida. Muita maldade foi cometida. Muitos monges foram mortos, né? Muita matança de cristãos pelo mundo todo até hoje. Nada disso vai ficar impune, gente. Nada disso. Da mesma forma como o Senhor usou Isaías e Jeremias e os profetas, Ele está usando profetas hoje também, falando nada disso vai ficar impune. Nada disso vai ficar impune. Tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço. E essa cobrança vai vir. Vai vir. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nós, os remanescentes, possamos estar firmes na rocha. E o que vier vai ser lucro. Porque a terra precisa ser purificada. Ah, precisa. Para ela se tornar o que o Eterno tem planos para ela de se tornar, ela tem que ser purificada. Então, que venha. Que venha. Que o Senhor te abençoe e te dê uma boa tarde no Brasil e vamos nos preparar, porque o lombo tem que estar preparado, que a chibatada vai vir um dia. Vai vir. Tenha uma boa tarde aí, fique na paz e vamos fazer a memória tudo que nos traz esperança, tá bom? Beijo.